Muy buenas tardes, Uma boa tarde, amigos y amáveis hermanos amigos presentes. e irmãos Es para mí una presentes. bendición grande Para mim é uma estar grande con bênção ustedes aquí en este lugar, poder estar com después de vocês aqui 21 neste años, local, más o menos, depois de 21 anos, aquí en mais ou esta área, menos, aqui nesta região. y no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, E estuvieron en eu esa não sei ocasión. quantos de ¿Cuántos estaban vocês, aquí dos cuando que yo estão vine en aqui, el estiveram na outra 70? ¿Qué fue? ocasião, quando eu vim 78. em 78, não foi? Ya se han multiplicado 78 já se multiplicou y de seguro se han multiplicado en hijos también, ¿verdad? e certamente se multiplicaram em filhos Así também, es não que, é? miren ustedes, Assim que comenzamos a vejam vernos en esa vocês, fecha. nós começamos a nos ver naquela Y mira, data todavía estamos aqui viéndonos en estos e cuerpos vejam, mortales. ainda estamos Y nos cuando vendo nesses tengamos corpos el nuevo mortais cuerpo, nos e quando nós veremos tivermos um novo corpo, aquí por unos 30 o 40 días y después nos veremos continuaremos aqui por uns viéndonos 30 ou en 40 la cena de dias, la boda del depois Cordero, y continuaremos nos después vendo en na el ceia das milenio, bodas do Cordeiro e y depois después no milênio por toda e la depois eternidad. por toda a Así es que comenzamos a eternidade. vernos para continuar viéndonos. Assim que Para começamos sempre, a nos por toda a ver para eternidade. depois continuarmos nos vendo para Pertenecemos a sempre, una familia por y es toda a a una eternidade. familia celestial. Pertencemos a uma família personas, e é uma família Cuando celestial. escuchan hablar acerca de los Algumas reyes, pessoas, quando digamos, de los ouvem reyes de falar Inglaterra, los a reyes de respeito España, dos los reis, reyes de vamos dizer assim, do rei da Escocia, los reyes de Inglaterra, todas dos las reis da naciones, Espanha, dos reis da y Escócia, cuando leen acerca os reis de también todas essas de nações, esas e naciones quando en também tiempos eles pasados, leem a donde respeito casi todas las das naciones tenían nações reyes dos tempos también, passados, onde quase todas as nações tinham reis, y e também el o rey povo David era hebreu, rey Salomón, e o rei Davi, o rei Salomão. Vejam, muitas pessoas em seus quería corações ser pensam hijo, o que ser una gostariam de ser muchacha o filhos, una ou señora, se é le um gustaría jovem ser ou una uma hija. senhora, gostariam de ser uma filha Pero de la buena noticia um para todos rei. nosotros es Porém, a que boa somos hijos notícia de para todos nós de um é rei, que somos pero não filhos de de rei um rei. temporal. Somos Porque filhos de um todos os rei, reis mas morreram. não de um rei temporário. Porque vejam, todos esses reis morreram. Nosotros somos hijos de un rey E eterno. nós somos filhos de um rei eterno, do rei dos reis e Senhor, dos senhores, para viver com ele por toda a eternidade como reis e sacerdotes em seu glorioso reino. Assim que isso é algo ainda maior do que nós podemos imaginar e do que podemos desejar em nossas almas, a bênção que nós temos. Porém, como homens normais e mulheres normais, viemos desses corpos mortais a este planeta Terra para vivermos em uma etapa de provação. Agora vejam vocês, chegamos até aqui e não parecemos reis, não é? Não temos uma coroa, não temos milhões de dólares ou pesos e grandes propriedades, mas temos o que nós temos, o mais certo, é uma condição econômica normal aqui, alguns da classe pobre, outros da classe média e muito poucos da classe rica, e uma condição e uma educação também normal. Alguns têm bem pouca educação, mas isso não tira de vocês a educação que vocês têm de filhos e filhas de Deus, de reis e sacerdotes com Cristo. E vejam vocês, viemos a este planeta Terra para sermos provados e passarmos por uma etapa terrena, a qual é uma experiência única. Nunca mais voltaremos a ter um corpo mortal, corruptível e temporário, mas nesse corpo nós viemos para sermos provados e para, estando nesses corpos, mostrarmos desde o profundo das nossas almas que nós amamos a Deus, amamos a Cristo, o servimos. Não importa que estejamos nesses corpos mortais, servimos a Cristo nas partes boas, porém também nas partes más. Servimos a Cristo, não importa os problemas que tenhamos em nossa vida. Lembrem-se que Deus cruzou ao povo hebreu pelo deserto para prová-los e para saber, para que saísse do coração deles o que havia dentro do coração deles, se iriam servi-lo ou não iriam servi-lo. E agora, nós estamos passando por esta vida terrena como o povo hebreu.
passou pelo deserto. E agora, nós mostrando nesta terra, nesses corpos mortais que amamos a Cristo e lhe servimos todos os dias da nossa vida, estamos mostrando com isso que também lhe serviremos estando no corpo eterno e glorificado, e nos serviremos por toda a eternidade. E agora, para esta ocasião, temos um tema. E agora, para esta ocasião, nós temos um tema o qual foi preparado aqui pelo Miguel, aqui, e por José Nolasco, pastor. E pelo José Nolasco, pastor. Primeiro diz: 144 mil judeus em pé. Primeiro tinham 144 mil judeus em pé diante do Filho do Homem, mas foi consertado com 144 mil judeus com o nome eterno de Deus em suas testas. Mas podemos acomodar um pouquinho mais, porque se dissemos que são 144 mil judeus, então o restante de Israel fica de fora, porque os da tribo de Judá são os judeus, ainda que colocaram o nome judeus em todos por causa de Nabucodonosor, quando levou da tribo de Judá como escravos a muitos, e depois os chamou de judeus, a todos os hebreus. Porém, em si, por exemplo, os efraimitas são da tribo de Efraim, e os da tribo de Manassés são os manassenitas ou manasseitas, e assim por diante. E os da tribo de Benjamim são os benjaminitas, e os da tribo de Judá, os judeus. E agora, para fazer mais claro o tema, e agora, para fazer o tema ficar mais claro, vamos colocar o Cordeiro com 144 mil hebreus sobre o monte de Sião. E quando se diz os hebreus, aí caem todas as tribos de Israel. E aí, nesses 144 mil hebreus entram 12 mil de cada tribo. De cada tribo das que são mencionadas de cada tribo das que são mencionadas lá no capítulo 7 do Apocalipse. Agora vamos ver aqui no Apocalipse, no capítulo 14, o que nos é dito destes 144 mil hebreus. Diz assim: Depois olhei, e eis que aqui estava o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com 144 mil, os quais tinham o nome dele e o nome do seu pai escrito nas suas testas. E ouvi uma voz do céu como estrondo de muitas águas, e como o som de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144 mil que foram redimidos de entre os da terra. Esses são aqueles que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Esses são os que seguem ao Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses foram redimidos de entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não foi encontrada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. E vi voar por meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem a Ele glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é o Cordeiro com 144 mil hebreus sobre o monte de Sião. Podem se sentar, queiram ter a gentileza.
Para podermos entender o nosso tempo, nós devemos conhecer umas quantas coisas muito importantes relacionadas a este tema. Por exemplo, nós temos que... Vamos enumerar algumas coisas. Devemos saber qual é o Monte de Sião. Depois, devemos saber quem é o que faz o chamado. Também temos que saber quem são os 144 mil. E necessitamos saber algumas e precisamos saber de algumas outras coisas, mas agora veremos destas três coisas o chamado. Quem o faz? No Apocalipse, no capítulo 7, versículo 2 em diante diz assim: vi também a outro anjo que subia de onde o sol sai, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem lhes foi dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não façam dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado em suas testas aos servos do nosso Deus. E ouviu o número dos selados, 144 mil selados de todas as tribos de Israel, dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil selados. Da tribo de Rubem, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. E continua enumerando 12 mil selados de cada tribo. Temos visto quem é que faz o chamado a esses 144 mil hebreus. É este anjo que vem com o selo do Deus vivo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo ungido com o Espírito Santo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo. Nele vem Cristo em Espírito Santo manifestado. Vem o Verbo, a palavra manifestada em carne humana para chamar de entre os hebreus a 144 mil, 12 mil de cada tribo. Agora vejam vocês. Eles são chamados para que estejam onde? Sobre o monte de Sião. São encontrados sobre o monte de Sião com o cordeiro. O cordeiro é Cristo, o qual muda de cordeiro a leão da tribo de Judá. Agora, Cristo em sua manifestação no último dia, ele estará no monte de Sião. Ele esteve no monte de Sião de etapa em etapa e de era em era. E veremos qual é o monte de Sião, para que assim possamos ter um quadro claro de tudo o que a mensagem correspondente a esta ocasião contém. Vamos ler aqui no livro de Citas, onde o reverendo William Branham nos fala relacionado ao Monte de Sião. Vejamos. Na página 133 do livro de Citas, vejamos o que nos diz o reverendo William Branham relacionado ao Monte de Sião. Página 133, versículo 1185, onde está um extrato da mensagem O Futuro Lar, do noivo e da noiva celestial, do noivo celestial e da noiva terrena, ou seja, o futuro lar da noiva. Diz assim: no qual o Senhor terá lavado as imundícias das filhas de Sião. Lembre-se, essa sempre é a noiva, e terá purificado o sangue de Jerusalém. Esse é o remanente dos judeus, mas a noiva de Jerusalém habrá purificado a sangue de Jerusalém. Quando se fala de Jerusalém, terá purificado o sangue de Jerusalém.
é o remanente dos judeus, ou seja, 144 mil hebreus. E quando se fala que terá lavado as imundícias das filhas de Sião, é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que quando se fala Sião, lavou as imundícias de Sião ou das filhas de Sião, está falando da igreja. E quando se fala que terá purificado o sangue de Jerusalém, está se falando dos hebreus, está se falando dos 144 mil hebreus aqui. Agora, vamos continuar vendo através da Escritura o relacionado a Sião. Em muitas ocasiões também, Jerusalém se refere à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver o que São Paulo diz aos Hebreus no capítulo 12. Versículo do 18 em diante diz assim: porque não vos aproximastes ao monte palpável, ou seja, ao monte Sinai, e que ardia em fogo e na escuridão e as trevas e a tempestade. Ou seja, que quando Deus estava lá no monte Sinai e Moisés estava lá, o que havia na montanha era tempestade, uma tempestade, e havia fogo lá sobre o monte. E havia escuridão, trevas e tempestade. E diz, e ao som da trombeta, havia também o som da trombeta lá. E a voz que falava, essa era a voz de Deus, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se ordenava. Se ainda uma besta tocasse a montanha, será apedrejada ou transpassada com dardos. E tão terrível era o que se via, que Moisés disse, estou espantado e tremendo. E se estava assim, espantado e tremendo o mensageiro, como o povo estaria? E tão terrível era o que se via, que Moisés disse, estou espantado e trêmulo. Senão que vos tem aproximado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. Os primogênitos que estão escritos nos céus são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. São os crentes em Cristo que receberam o Espírito de Cristo e, portanto, nasceram de novo. A Deus, o juiz de todos, aos justos feitos perfeitos, a Jesus, o mediador do novo pacto, e o sangue aspergido que fala melhor do que o de Abel. Agora vejam que nos aproximamos. Nos aproximamos ao monte de Sião, a Jerusalém celestial. Nos aproximamos à companhia de muitas miríades de anjos e a congregação dos primogênitos que estão inscritos, são os primogênitos que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o monte de Sião espiritual. E agora? Em Gálatas, no capítulo 4, estamos ouvindo um burrinho? Não é? Ouça. Ele diz A, E, I, O, U, em sua maneira. É por isso que na escola lhe dizem para as crianças A, E, I, O, U, mais sabe o burro do que você, do que tu. Se vocês prestarem bem ouvidos, quando um burrinho faz assim, você está desta forma deletrando, ou seja, o que ele faz dizendo A, E, I, O, U. Essas são as vogais, não é? As vogais. Porém, ficou até aí. É a única coisa que ele sabe. Os papagaios aprendem, ele ensina e eles aprendem, e então falam um pouquinho mais. A serpente falava, porém, por causa da maldição, ficou muda. Mas vejam vocês, Deus permitiu que fiquem animais que falem algumas palavras, como o caso dos papagaios, as araras também, e quando algumas aves assim.
entre os animais, pois alguns dizem uma ou duas palavras, e o que dizem, o burrinho, ele diz aí as vogais, mas ficam aí todo o tempo e não progridem. Agora, vamos a ver. Agora, veremos aqui em Gálatas no capítulo 4. Aproveitamos que o burrinho, pois, estava assim para dizer isto do porquê na escola se diz Aiaú mais sabe o burro do que tu, ainda que algumas vezes nem os mesmos professores sabem o que o dizem, mas vocês já o ouviram por quê. Agora vamos ver no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 22 em diante, diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, o outro da livre. Mas o da escrava, ou seja, Ismael, nasceu de acordo a carne, segundo a carne, mas o da livre, de acordo com a promessa, ou seja, Isaac nasceu pela promessa através de Sara, o qual é uma alegoria. Pois estas mulheres são 2 pactos, um provém do Monte Sinai, o qual dá filhos para a escravidão, este é Agar. No Monte Sinai foi que se recebeu a lei, porque Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois está junto com os seus filhos. Está em escravidão, mas a Jerusalém de cima, a qual é mãe de todos nós, é livre, porque está escrito: regozija-te, ó estéril, tu que não dá a luz, rompe em júbilo e clama, tu que não tens dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que a que tem marido. Assim que, irmãos, nós como Isaac somos filhos da promessa. Porém, como então aquele que tinha nascido segundo a carne perseguia ao que tinha nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas o que a Escritura diz? Lança fora a escrava e a seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. De tal forma, irmãos, que não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Agora vejam, como nesta tipologia, o povo hebreu aparece como nação sob a lei e a igreja de Jesus Cristo sob a graça. E a igreja do Senhor de Jesus Cristo, como do Senhor Jesus Cristo, como estivemos lendo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 20 em diante, está representada em Sião. E agora vamos ver o que nos diz o profeta Isaías, nos falando no capítulo 59, capítulo 59, versículo 19 em diante, diz assim: e temerão desde o ocidente o nome do Senhor, e desde o nascimento do sol a sua glória, porque o inimigo virá como um rio, mas o Espírito do Senhor levantará bandeira contra ele. Isto é para este tempo final, onde o inimigo, o anticristo, o homem do pecado, no qual o diabo estará encarnado, se levantará contra Cristo e contra a sua igreja, e contra o povo hebreu. Mas diz: e se levantará com os exércitos dos 10 reis que lhe entregarão seu poder e autoridade à besta. Mas o Espírito de Jeová, do Senhor, levantará bandeira contra ele. E o Redentor virá a Sião, e aos que se voltaram da iniquidade em Jacó, diz Jeová. E este será meu pacto com eles, diz Jeová, meu Espírito que está sobre ti, e minhas palavras que coloquei em sua boca não faltará da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz Jeová, desde agora e para sempre. E agora, vejamos que São Paulo nos explica em Romanos, no capítulo 11, com relação a esta passagem. Aí nessa passagem diz que o libertador virá a Sião. O libertador virá a Sião,
o libertador que tirará de Jacó a impiedade. E isto será quando tirar os seus pecados, o pecado do povo hebreu. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 25 em diante, nos fala, fazendo referência a essa passagem de Isaías, e diz: porque não quero, meus irmãos, que ignorem este mistério, para que não sejam presunçosos quanto a vós mesmos, que a Israel aconteceu endurecimento em parte, até que entre a plenitude dos gentios, e logo todo Israel será salvo, como está escrito, e virá de Sião o libertador. E agora, de onde vem o libertador para o povo hebreu? De Sião, e Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sião, em Israel, tipifica, em termos espirituais, a igreja de Jesus Cristo. Virá de Sião o libertador que apartará de Jacó a impiedade. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar seus pecados. Assim que enquanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição são amados por causa dos pais, porque irrevogáveis são os dons e o chamamento de Deus. Aí, 144 mil hebreus serão chamados e reunidos e obterão o perdão dos seus pecados, serão selados com o selo do Deus vivo, e assim serão selados em suas testas, e terão a revelação do nome eterno, do nome eterno de Deus e nome novo eterno do Senhor Jesus Cristo, nome do Cordeiro. Por isso diz que o anjo vem para chamar e juntar, reunir 144 mil hebreus e os selar, e com o selo do Deus vivo, selá-los em suas testas. Isso está no Apocalipse capítulo 7, versos 2 em diante, e em Apocalipse capítulo 14, e já aparecem sobre o monte de Sião, selados em suas testas, aparecem com o nome do Cordeiro e nome do seu Pai escritos em suas testas, e cantam um novo cântico. Agora vejam vocês isto aqui. Diz: e ouvi uma voz do céu como estrondo de muitas águas e como som de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico a não ser aqueles 144 mil que foram redimidos de entre os da terra. E quem então está cantando esse novo cântico? No Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8 em diante, aparecem os que estão cantando esse novo cântico do céu. E diz: e quando tomou o livro, os seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque tu foste imolado, e com teu sangue fostes redimiu para Deus de toda linhagem, língua, povo e nações, e nos fez para o nosso Deus reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Quem são os que cantam esse novo cântico no céu? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, os que foram redimidos com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esse é o cântico que 144 mil hebreus vão aprender, porque a mensagem irá dos escolhidos de Deus para o último dia ao povo hebreu. E terão esse novo cântico, porque o povo hebreu se manteve baixo a lei. Mas vejam vocês, neste tempo final, o povo hebreu será convertido a Cristo, 144 mil hebreus, e aprenderão o novo cântico, e proclamarão esse novo cântico. E nesse novo cântico se proclama que Ele nos lavou com seus preciosos sangue, nos redimiu para o nosso Deus de todo povo, linhagem e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Todas estas coisas serão dadas a conhecer ao povo hebreu, e eles terão esse novo cântico. Agora vejam vocês o simples que tudo é. Esse novo cântico, somente esses 144 mil, diz que são eles quem vão aprendê-lo. Aí diz:
E ninguém podia aprender o cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram redimidos de entre os da terra. Ou seja, que ainda o restante do povo hebreu não poderão aprender esse cântico. Nem tampouco as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador, a não ser os redimidos pelo sangue de Cristo, são os que têm esse novo cântico. E logo, os 144 mil hebreus o aprendem, os quais serão chamados e reunidos neste tempo final de Israel, ou seja, do povo hebreu completo, 12 mil de cada tribo. Ainda que há duas tribos, Dan e Efraim, as quais não aparecem. Mas Deus não perde nada. Mas não aparecem como tribo. Porém, a bênção de Efraim passou para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim que não se preocupem, porque a igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, estará vivendo entre o povo hebreu. E porquanto tem a bênção da primogenitura que foi lançada sobre Efraim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os redimidos com o sangue de Cristo, serão os que terão a posição mais alta entre o povo hebreu, pois serão as pessoas que estarão com corpos imortais. E serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e serão reis e sacerdotes entre o povo hebreu, e entre o planeta Terra completo, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade, como reis, sacerdotes sobre este planeta Terra. E até mesmo este reinado se estenderá ao universo completo, mas tem que começar por algum lugar. Agora, podemos ver quem são esses 144 mil hebreus. Podemos ver quem os chama. É Cristo através do seu anjo mensageiro. É o anjo do pacto, o qual chamou o povo hebreu através de Moisés e os tirou do Egito. E agora, volta do último dia e através do seu anjo mensageiro chama e reúne a 144 mil hebreus. E o monte de Sião, temos visto que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são chamados e são reunidos na era da pedra angular, a qual é uma era que está sobre as 7 eras da igreja gentia. Ela é a que coroa essas 7 eras. É a que coroa o corpo místico de Cristo, porque é a era da pedra angular. A era da segunda vinda de Cristo é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou com hebreus lá no dia de Pentecostes, e ainda a primeira vinda de Cristo foi entre os hebreus, e seus discípulos foram hebreus, e logo começou a igreja no dia de Pentecostes com hebreus, mas logo Cristo se regressou aos gentios e se abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, e logo enviou Cristo a São Paulo aos gentios na Ásia Menor. Vejam vocês, e Deus começou a chamar e a reunir milhares de pessoas de entre os gentios, ainda que alguns também eram hebreus, mas a maior parte eram gentios. E assim encontramos que no princípio a igreja de Jesus Cristo começou com hebreus, e depois continuou hebreus e gentios, até que depois foi se estendendo da Ásia Menor para a Europa, e já na Europa já eram bem pouquinhos hebreus, e a maior parte gentios. E assim tem sido de era em era. A maior parte foram gentios de era em era. A era que mais hebreus tinham das 7 eras foi a primeira era. E antes da primeira era, foi tempo dos apóstolos, que era completamente de hebreus. Logo, quando a igreja passou por essas 7 etapas, onde chamou de entre os gentios um povo para o seu nome, e também de entre os hebreus, porque a igreja está composta de gentios e hebreus. Agora, para o tempo final, a era da pedra angular, que não corresponde, não pertence a nenhuma das 7 eras da igreja gentia, a qual se abre e se cumpre na América Latina e o Caribe, e chama e reúne os escolhidos. Para a era da pedra angular de entre os latino-americanos e caribenhos, esta era, vejam vocês, é uma era para gentios e hebreus.
E de entre os gentios, ao serem chamados e colocados na era da pedra angular, muitos têm raízes hebreias, pois os latino-americanos, que foram as nações, pois as nações latino-americanas estão cheias de hebreus por causa das perseguições que vieram nos séculos passados. E vieram para a América Latina e para o Caribe milhares ou milhões de hebreus. E logo, alguns se fizeram cristãos, ou por bem ou por mal, naqueles tempos, porque era uma questão de vida ou morte. E depois continuaram se multiplicando, continuaram tendo filhos, e foram criados no cristianismo, e até mesmo os nomes. Mudaram os nomes. Algumas vezes eles trocaram eles mesmos e outras vezes o governo foi quem trocou, ou a Igreja Católica, quem trocou o nome deles e os marcou com certos nomes, ou nos nomes ou apelidos, certas letras que os identificavam. E logo podemos ver que a América Latina e o Caribe está cheia de hebreus em suas raízes que nem sequer sabem que são hebreus. Agora vejam como tudo veio acontecendo. E agora não sabemos quantos de entre os que são chamados no tempo final pela grande voz de trombeta, o Evangelho do Reino, e são colocados na era da pedra angular, não sabemos nem quantos são hebreus, nem quantos são gentios. E pode ser metade ou metade, ou pode ser, na maioria, hebreus de raízes hebreias, que não saibam nem sequer que são hebreus. Porém, vejam, Deus sim, Ele sabe quais são as raízes de cada um dos seus filhos. Porém, o importante é que nossas raízes sejam de Deus, estejam em Deus. Que sejamos semente de Deus. Isso é o importante, seja que nossas raízes terrenas sejam hebreias ou gentis. Não importa essa parte. Agora, na era da pedra angular é que se faz o entrelaçamento de gentis a hebreus. É a única era que está desenhada por Deus para esta mudança de era e de dispensação e para o Evangelho voltar dos gentis aos hebreus. Em nenhuma outra era podia se realizar essa mudança de dispensação e de era. Nem tampouco podia se realizar a mudança dos gentis aos hebreus, para que o Evangelho passasse dos gentis aos hebreus, através do ministério das duas oliveiras, através do ministério de Moisés e Elias, através do ministério dos dois ungidos que estão na presença de Deus, diante da presença de Deus. Por isso é que os gentis levarão o Evangelho aos judeus, assim como os judeus trouxeram aos gentis. Os judeus, através do ministério de São Pedro, levando a mensagem aos gentis na casa de Cornélio, e Paulo sendo enviado aos gentis na Ásia Menor, o Evangelho passou aos gentis, através dos ministérios de quem? De Pedro e de Paulo. E agora, através dos ministérios de Moisés e Elias, o Evangelho voltará aos hebreus, e para voltar aos hebreus, tem que estar entre os gentis, os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios das duas oliveiras têm que estar entre os gentis na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. Esta é a única era que teria os ministérios de Moisés e Elias, o ministério de Moisés por segunda vez e o ministério de Elias por quinta vez, manifestado aí para fazer a mudança dos gentis aos hebreus. Por isto, o anjo forte que desce do céu, o mensageiro é Israel, o qual vem para Israel, primeiro ele aparece para a sua igreja gentia. E estando aí entre a sua igreja gentia, manifestado através do seu anjo mensageiro, os hebreus o reconhecerão o anjo do pacto, o anjo do Senhor manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e eles dirão: este é quem nós estamos esperando.
e o receberão, e, portanto, estarão recebendo a Cristo, o anjo do pacto, em sua manifestação final, através do seu anjo mensageiro. E a mensagem do Evangelho voltará ao povo hebreu, o Evangelho do reino. Assim como os hebreus trouxeram o Evangelho da graça aos gentios, os gentios levarão o Evangelho do reino ao povo hebreu. Isso é na era da pedra angular, onde se faz a mudança de dispensação, se introduz a nova dispensação, o entrelaço dispensacional com com a nova mensagem dispensacional, para passar ao povo hebreu, logo de estar um tempo entre os gentios com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sobe a era da pedra angular. Agora podemos ver que é através do ministério de Moisés e Elias que o Evangelho passará ao povo hebreu e passará dos gentios aos hebreus. Vejam o que o reverendo William Branham nos diz relacionado a este grande evento que está para ocorrer neste tempo final. E ainda neste tempo final, porquanto Deus está atuando entre os gentios e está chamando e reunindo os seus escolhidos. Entre os que respondem a esse chamado, haverá uma grande quantia de hebreus, de pessoas que em suas raízes são hebreus. E não sabemos até quantos podem chegar a 50%, a 60%, 70%, 80% ou 90%, e ainda pode aumentar. Agora vejam na página 30 do livro das Eras, diz assim: agora, quando o Evangelho voltará aos judeus? Quando tenha se concluído a dispensação dos gentios, ou seja, quando tenha se concluído a dispensação da graça. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer-lhes algo que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia. Esta grande coisa que acontecerá percorrerá até Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. Quem levará o Evangelho novamente aos judeus? Moisés e Elias, as duas oliveiras. É por isso que milhares de pessoas, milhares de pregadores tentaram levar o Evangelho ao povo hebreu e não puderam. Eles nem sequer os ouviram. O povo hebreu, como nação, não os ouviram. Até mesmo São Pedro tentou e não o receberam. Até mesmo São Paulo tentou e tão pouco. E ainda, Jesus, vejam vocês, veio entre o povo hebreu e eles o rejeitaram. Mas para este tempo final, é que Deus prometeu que abrirá os olhos espirituais ao povo hebreu. A cegueira espiritual será tirada. E isto é um milagre que Deus fará com Israel. Israel, o qual está cego espiritualmente, receberá um milagre divino. E Deus lhe dará olhos para ver. Um milagre. Lhe abrirá seus olhos espirituais, lhe dará olhos para ver. E o que significa lhe dará olhos para ver? Olhos representa profetas, videntes. Lhe dará dois olhos para que veja. Lhe dará Moisés e Elias. E com esses olhos, sim, é que Israel poderá ver claramente todo o programa de Deus. E esses são olhos de chama de fogo, os olhos do Filho do Homem como chama de fogo. Percorrerá até Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Da mesma forma como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim, também os gentios o levará de volta aos judeus, e o rapto
acontecerá. Agora diz, assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os judeus, e isso foi Pedro e São Paulo, através de 2 judeus passou o evangelho aos gentios. E agora, através de Moisés e Elias, o evangelho dos gentios passará aos hebreus, porque Moisés e Elias, as 2 oliveiras, estarão primeiramente entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo. Porque no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, onde estavam os 2 querubins de ouro, e onde também estavam os 2 querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, o qual o rei Salomão construiu. E é aí, na era da pedra angular, onde os ministérios das 2 oliveiras de Moisés e Elias estarão manifestados, para, logo que concluir a obra entre os gentios na era da pedra angular e na igreja de Jesus Cristo, então chamado, passará a 144.000 hebreus, e sejam eles colocados onde? No monte de Sião, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular. E daí em diante, o chamado será para hebreus totalmente, a 144.000 hebreus que estarão sobre o monte de Sião com o Cordeiro, com Cristo em sua segunda vinda, e terão o nome dele e o nome do seu Pai escrito em suas testas, ou seja, que eles terão a revelação do nome novo de Jesus Cristo e o nome eterno de Deus. No Apocalipse, no capítulo 20, ou seja, capítulo 22, versículo 4, diz assim, e verão seu rosto e o seu nome estará em suas testas. Quando nos fala da testa, está nos falando da revelação divina na pessoa. E agora? No Apocalipse capítulo 2, versículo 17, temos uma promessa para o vencedor, onde diz, e lhe darei uma pedrinha branca e na pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém o conhece, a não ser aquele que o recebe. E a pedrinha branca vindo é a segunda vinda de Cristo, o qual vem com um novo nome. E o vencedor que estará na terra e o recebe a Cristo em sua segunda vinda, o recebe com um novo nome. E esse é quem recebe essa pedrinha branca. Lhe é dada a segunda vinda de Cristo com um novo nome. E esse será o único que o entenderá, que entenderá esse novo nome, escrito nessa pedrinha branca, escrito na segunda vinda de Cristo. No Apocalipse capítulo 3, versículo 12, também nos diz, ao vencedor, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. E agora, nesta passagem, Cristo, ele vai mais além do que ele tinha ido. No Apocalipse capítulo 2, versículo 17, porque ele dá mais luz relacionado ao que ele fará com o vencedor, ao qual ele lhe dará a pedrinha branca com o nome novo. E agora ele diz que escreverá sobre ele o nome do nosso Deus, e o nome da cidade do nosso Deus, e o seu nome novo. E agora, no Antigo Testamento, lembrem-se que tudo isso tem que vir por um fio do pensamento divino através de toda a Escritura. Por isso é que no Antigo Testamento nós podemos ver que Deus mudou nomes, por exemplo, Sara, ele mudou o nome de Saraí por Sara. Isto é, nas traduções em espanhol. Quando vai a outros idiomas, pode-se soar de forma diferente. E Abrão, ele lhe acrescentou um H e um A. E agora, Abraham tem um H e um A, ou seja, que tem 3 A e um H. Ou seja, ele foi acrescentado um H e um A. E isto mudou o nome.
Para Jacó lhe foi mudado o nome por Israel, quando ele obteve a vitória com o anjo, lutando contra o anjo. E ele venceu e obteve uma mudança de nome. O anjo foi quem lhe mudou o nome, o anjo de Jeová, o anjo do pacto. Logo também podemos ver a Pedro, o qual recebeu uma mudança de nome, se chamava Simão, e Cristo lhe mudou o nome por Pedro. Cristo disse-lhe: Tu és Simão, filho de Jonas. E lhe disse, o chamou Pedro, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu construirei e edificarei minha igreja, sobre a rocha da revelação. A igreja está fundamentada sobre a revelação para poder ter a revelação de Cristo em cada era e em cada etapa pela qual a igreja do Senhor, Jesus Cristo, passa. E saber conhecer a Cristo, saber quem é Cristo, em cada era manifestado, de era em era. E agora, a Saulo de Tarso, quando recebeu a Cristo como seu Salvador, Saulo de Tarso, quando recebeu a Cristo como seu Salvador, logo depois de ter a experiência lá no caminho a Damasco, e recebeu a Cristo como seu Salvador, seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Assim que podemos ver como estas mudanças de nome ocorreram por causa de uma vitória que as pessoas que obtiveram essas mudanças de nome obtiveram. E aqui no Apocalipse diz que para o vencedor, para aquele que obtém a vitória, lhe será dado um novo nome. Será escrito sobre ele um novo nome, o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus, e o novo nome do Senhor, Jesus Cristo. E lhe será dada a pedrinha branca com o nome novo, e lhe será dada a estrela resplandecente da manhã, a qual é a segunda vinda de Cristo. Ele é quem recebe a Cristo em sua segunda vinda, com um novo nome. Agora vejam vocês como isto vem por um fio de pensamento desde o Antigo Testamento. E se vocês procurarem no Antigo Testamento, no capítulo 23 do Êxodo, versículo do 20 ao 23, e também no capítulo 3, versículo do 14 ao 15, quando Moisés perguntou ao anjo do Senhor, ao anjo de Jeová, qual era o nome dele, ele disse: Eu sou. Eu sou o que sou, e dirás ao povo: Eu sou, me enviou a vós. Aí, quando você vai ao original, são 4 consoantes, as quais são Y, H, W e o H. Essas 4 consoantes foram as que o anjo do Senhor de Jeová deu a Moisés com o seu nome. E logo então diz, no Êxodo, no capítulo 23, versículo do 20 ao 23, falando a respeito do anjo de Jeová. Deus disse algo muito importante aí, o qual não podemos deixar passar despercebido. Ele diz assim: Eis que eu envio meu anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te introduzir no lugar que eu te tenho preparado. Guarde-te diante dele, ouve a sua voz e não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se na verdade ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligem, porque meu anjo irá diante de ti, te levará à terra do Amorreu, do Eteu, do Ferizeu, do Cananeu, do Eveu, do Jebuseu, aos quais eu destruirei. Agora, vejam como o nome de Deus está em seu anjo. Por isso foi que o anjo do Senhor, de Jeová, quando Moisés lhe pergunta qual era o seu nome, ele deu a ele essas 4 letras, essas 4 consoantes, Y, H, W, H. E desta forma Moisés obteve esta revelação. Moisés ouviu como se pronunciava, e Moisés tinha esse conhecimento, sendo um profeta dispensacional enviado para a libertação do povo hebreu. Enviado por quem?
pela coluna de fogo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual através de Moisés se manifestou e realizou o êxodo do povo hebreu. E agora, esse anjo do pacto, quando se fez carne, foi conhecido pelo nome de Jesus. Ele disse, Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. E ele disse que as coisas que ele fazia, as fazia no nome do seu Pai. E disse em ocasião, Pai, glorifica teu nome. E Deus disse, eu glorifiquei e o glorificarei outra vez. Isso está aí por aí no capítulo 12, versos 28 de São João. O glorifiquei, glorificou na primeira vinda de Cristo, e o glorificarei outra vez. Isto será na segunda vinda de Cristo, e esse será o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Estamos bem aqui no capítulo 12, versos 28 de São João. Quando Jesus disse essas palavras, Deus falou desde o céu isto: o glorificarei, o glorifiquei e o glorificarei outra vez. E muitas pessoas disseram, um anjo falou. E outros diziam, não, foi um trovão. E Cristo disse, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. E agora, vejam como para o último dia, o nome eterno de Deus será glorificado. O nome novo do Senhor Jesus Cristo será glorificado na vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo de Jeová, no último dia, na era da pedra angular. E as coisas que Cristo em Espírito Santo estará realizando, as estará realizando no nome eterno de Deus. E por isso, estaremos vendo que tudo estará se materializando de acordo a como está prometido nas Escrituras. É uma obra de Deus em seu nome eterno e novo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, não podemos seguir adiante falando destas coisas, já que o tempo está se acabando para nós. E também já poderíamos entrar muito profundamente neste tema. Mas vejam vocês que para o reino milenial, este nome eterno de Deus e novo nome do Senhor, Jesus Cristo, estará sendo ensinado e as pessoas obterão o conhecimento do nome novo, do nome eterno de Deus, e naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome. Isso está em Zacarias capítulo quê? Capítulo 12 ou 14? Capítulo 14, por aí, pelo versículo do 8 ao 9. E agora? Por que diz que Jeová será um e um será o seu nome? E Jeová será rei sobre toda a terra. E quando diz Jeová será rei sobre toda a terra, isso é Jesus Cristo como rei sobre toda a terra. Agora, o nome de Jeová, vejam vocês, quando se fala o nome de Jeová, são as 4 letras consoantes. O que deve estar colocado aí é o Y, o H, o W, o H e o H. Mas acrescentaram a essas 4 consoantes, lhes acrescentaram outras letras. Por exemplo, o Y, lhe acrescentaram o E, e ao Y o O, e diz Geo, e Ieo, e o Y também. E em espanhol se traduz como J. E logo, vejam vocês, também acrescentaram ao E, lhe acrescentaram o A. E o Y, e lhe acrescentaram também o E. E o Y logo depois do H, e colocaram também o O. E então diz Geo. E depois o W. E como o Y, como o W, é também duplo V, então colocaram o A depois do W, então dizia Jeová com duplo V, com W, e logo também lhe tiraram uma dos Vs, e então ficava Jeová, ou lhe colocavam também Yahweh, ou seja, em diversas formas começaram a acrescentar letras, para fazer com que as 4 consoantes que Deus deu a Moisés
no capítulo 3, verso 14, do verso 13 ao 14 do Êxodo, se tornasse pronunciável. Mas vejam, ainda não conseguiram com isto a pronúncia do novo nome eterno de Deus. Mas vejam vocês, para o último dia, a promessa é que Deus escreverá sobre o vencedor, Cristo escreverá sobre o vencedor o nome eterno de Deus e o novo nome da cidade do nosso Deus e o seu novo nome. E ele terá a revelação desse nome. E ele atuará nesse nome. Agora vejam vocês, na primeira vinda de Cristo, Cristo disse que ele veio no nome do seu Pai e que ele atuava no nome do seu Pai e ele falava no nome do seu Pai. Mas vocês nunca ouviram nas histórias do Evangelho, você nunca se ouve a Jesus dizer: eu no nome de Jeová curo esse enfermo, ou eu no nome de Jeová te abro os olhos, ou eu no nome de YHWH multiplico esses pães e esses peixezinhos. Mas o que ele falava, a palavra, e ninguém o ouvia pronunciar um nome, ninguém o ouvia pronunciar o nome de Deus. Por quê? Porque ele vinha no nome de Deus, ele tinha o nome de Deus nele manifestado. E portanto, vejam vocês, quando o presidente de uma nação vem, pois ele vem no nome do presidente desta nação, e ele pode ordenar que se faça aquilo ou faça aquilo outro, sem ter que dizer no nome do presidente da nação fulano de tal, eu ordeno que façam isso. Não, todo mundo sabe que aquele é o presidente. E ele está ordenando que se faça tal coisa, e eles o fazem. Eles não perguntam a ele: em qual nome tu nos ordena? Pois se eles sabem que ele tem o nome, portanto, se ele tem o nome, está ordenando em seu nome. E as pessoas que estão fazendo as coisas, as estão fazendo por quê? Quem está ordenando é quem tem o nome. Agora vamos deixar isso quietinho por aí. Vamos deixar isso quietinho aí, porque quando vier este anjo, o qual recebe essa pedrinha branca, e sobre o qual Cristo escreverá seu nome, e o nome do nosso Deus, e o nome da cidade do nosso Deus, ele não terá que estar dizendo ou falando nenhum nome para a obra que estará fazendo. Ele a fará, e todos saberão que ele estará fazendo-a no nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Bem, temos visto que até o chamamento dos 144 mil hebreus será feito no nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E toda a obra e o chamado dos escolhidos de Deus do último dia, de entre os hebreus gentios também, e da igreja de Jesus Cristo, e toda a obra que será feita pelo anjo do Senhor Jesus Cristo será feita no nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E assim é como o Cordeiro com 144 mil hebreus estará sobre o monte de Sião no último dia, mas antes estarão os escolhidos da igreja gentia sobre o monte de Sião, na era da pedra angular. Temos aí novamente, vejam, em ocasião, observem, ouçam bem. E quem sabe alguns não digam de forma tão clara, mas para ser um burro, ele fala bem claro. Bem, tem pessoas que não sabem nem sequer quais são as vogais. E se um burro aí sabe, e veja, ele passou do primeiro ao segundo, do segundo ao terceiro. Por isso é hereditário, não é? Ou seja, que veio por herança. E tampouco aprenderam. Isso já veio, vamos dizer assim, do sangue deles. Bem, mas Deus nos deu o conhecer. Nos deu a conhecer muito mais do que isso. E vejam vocês, os grandes sábios em assuntos religiosos trataram de pronunciar
As 4 consoantes, 4 letras também, e ainda não puderam pronunciá-las de tal forma que se ouça como Deus disse ao profeta Moisés, para fazer pronunciável o nome eterno de Deus. Bem, a ciência religiosa, qual é a teologia, tem milhares de anos, com 4 letrinhas aí que não puderam ainda pronunciá-la bem. Porém, para este tempo final, uma das coisas que estará contida na revelação da segunda vinda de Cristo são essas 4 letras, essas 4 consoantes. Bom, vamos deixar isso quietinho, já que o tempo avançou. Bom, que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, que Deus lhes cuide, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós que estamos vivos sejamos transformados, e todos sejamos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor, Jesus Cristo. Amém e amém. E com a fé posta em Cristo, chegaremos ao corpo novo, obteremos o corpo novo e eterno, o qual Ele prometeu para todos nós. Com a fé colocada em Cristo, o anjo do pacto, com a fé colocada em Cristo, o anjo do pacto, obteremos tudo o que Ele prometeu para nós, para este tempo final na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam como, na América Latina e no Caribe, nos caiu a maior bênção da Igreja de Jesus Cristo e para a Igreja de Jesus Cristo. A etapa mais gloriosa de todas as etapas. E com esta manifestação na América Latina e no Caribe, Deus dedicará, Cristo dedicará esse templo espiritual a Deus, para Deus morar, habitar em toda a sua plenitude nele, em sua igreja. Bem, vamos deixar isso quietinho, porque se Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude, alguém tem que estar ministrando. Aí, Cristo em Espírito Santo tem que estar ministrando através de um homem. Portanto, a intercessão já não se fará mais no céu, porque Ele terá terminado no céu a sua obra de intercessão. Portanto, na terra, na sua igreja, daí é que virá a bênção ou o juízo divino. A bênção para os seres humanos ou o juízo divino será falado, ou seja, que virá a revelação do céu, do trono de Deus no céu, para a igreja de Jesus Cristo. E aí será captada essa revelação divina e dada a conhecer aos seres humanos. Lembram que é no lugar santíssimo onde uma só pessoa ministrava, o sumo sacerdote, e esse era quem tinha o nome escrito em sua testa, em uma lâmina de ouro. É por isso que Deus se aborreceu com Moisés quando Moisés pediu a ele um ajudante. O ministério do sacerdócio correspondia a Moisés. Quando Moisés pediu um ajudante, então ele passou o ministério do sacerdócio de Moisés para seu irmão Arão. Mas tinha que ser em Moisés tanto o ministério de profeta e rei como de sacerdote, sumo sacerdote. Por que o ministério de rei e de sumo sacerdote? É o ministério de Cristo, o qual, durante o reino milenial, estará como rei. E ele também é o sumo sacerdote. Agora vamos deixar isso já quietinho. Viram vocês que a questão do novo nome, isso vem por uma linha de pensamento desde o Antigo Testamento. E se estava lá no templo e o anjo do pacto o tinha, vejam, aonde estava o anjo do pacto? No templo, no lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E lá ele o tinha, e logo o sumo sacerdote o tinha em sua testa. Quando ele entrava ao templo,
Aí ele o tinha escrito em uma lâmina de ouro. Vê, estava escrito sobre um homem. E agora Cristo diz, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus e o meu, nome novo. Essa pessoa ministrará no lugar santíssimo. Os outros anjos mensageiros ministraram no lugar santo, mas esse ministrará no lugar santíssimo e terá escrito, vê, escreverei sobre ele. Era o sumo sacerdote o que o tinha escrito, e agora? O que ministrará no lugar santíssimo será o anjo do Senhor, Jesus Cristo, no último dia. Os demais mensageiros ministraram em seu tempo, lá no lugar santo. Bem, esse é o anjo que chama e reúne os escolhidos de Deus do último dia. Esse é o anjo que vem, esse é o anjo que vem, o nome eterno de Deus, para realizar a obra de Cristo, e Cristo, através dele, realizar sua obra correspondente ao último dia. Por isso ele vem com selo do Deus vivo, e poderá selar em suas testas aos servos do nosso Deus, os 144.000, e logo aparecer eles com o nome eterno de Deus, o nome do Cordeiro escrito em suas testas, tendo a revelação desse nome. Bom, já vimos um pouquinho mais, porém, existem muitas outras coisas. À medida que vocês vão ouvindo através das mensagens, vocês vão obtendo o conhecimento de todas estas coisas. Lembrem-se que Deus nos dá um alimento, um jantar bem distribuído, ou seja, bem preparado. Um pouquinho de vegetais, um pouquinho de carne e assim por diante, um pouquinho de cada coisa, porque está bem balanceada. Algumas pessoas querem ouvir de uma só coisa, e isto que lhes causa é dano a eles. Tem que ser da maneira em que Deus nos dá o alimento espiritual. Vejam, algumas pessoas dizem, não, é que o que eu gosto são de cenouras, e tem que colocar a eles um prato de cenouras, e isso é o que eles comem. E na semana, como eles estão? Estão tão amarelos que parece que estão doentes. Excesso de vitamina A. Temos que ter uma dieta bem balanceada. E isto é o que Deus nos dá em cada mensagem. Um alimento, uma dieta bem balanceada, um pouquinho de cada coisa. E desta forma vamos crescendo no conhecimento de todas estas coisas, com essas vitaminas espirituais, vitaminas, minerais e todas estas coisas, e vamos tendo um quadro completo de todo o programa divino, não de somente uma coisa, mas de todo o programa de Deus. Que Deus os continue abençoando a todos e que todos passem uma boa noite.